Por mais que a gente acompanhe 4, 5, 8 horas por dia aqui as notícias desse conflito, e olha, nós estamos com os nossos filtros quase desligados, viu? Tem site, canal de pura propaganda que a gente usa, tem site, canal pura propaganda ucraniana, pura propaganda russa, e a única conclusão certa que a gente tem até agora é que esse é um conflito estranho, bem estranho. Começa pelas causas, né? Passa pela estratégia militar, que nós não somos especialistas mesmo, mas acho que vale comentar, e termina pelo papel das potências e das empresas, sem contar da mídia, claro, né? Tudo estranho demais. Não tá dando nem para usar chapéu de alumínio, porque isso significaria que a gente tem uma teoria conspiratória para chamar de nossa, uma coisa bacana para a gente chegar em cima, mas nós não temos, tá? Assim, hoje a gente até viu uma expressão, tá na hora talvez até de se enrolar inteiro no corpo do papel de alumínio, que tá muito complicado. Só dá para dizer o seguinte, só dá para dizer que a gente usa o chapéu de alumínio hoje, porque nós não estamos alinhados na narrativa geral, que é a seguinte: Zelensky é um herói, e graças a ele a resistência ucraniana tem sido forte. Desculpa, a gente não vai comprar essa, tá? Bom, é isso. Programa mais rápido hoje, mas é que tá estranho, viu, gente? Tá mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Um conflito muito estranho. Bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 122 e a gente vai falar um pouco mais de Ucrânia, não tem jeito, que agora tá complicando. Antes de mais nada, então, vamos fazer o nosso jabazinho, rapidinho agora, pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow, né? Follow apenas, pedir para seguir a gente também no Spotify e nas demais plataformas de podcast. E seguir também a gente lá no YouTube, clicando lá no likezinho maroto e no sininho também para vocês receberem notificação da gente. Pede finalmente para lembrarem que a gente tem um Pix que vocês podem fazer doações pequenininhas, 1, 2, 5, 10 reais, 10 milhões de reais, claro, também pode fazer grandes, enormes doações, mas a gente espera 1, 2, 5, 10 reais, fica super feliz. E a ideia que deram pra gente, que a gente sempre divulga. Fala lá, seu Saindo da Bolha, para doar R$1 por episódio. A ideia é bacana. A gente agradeceria bastante se isso acontecesse, tá bom? Mas é isso aí. Falamos de din-din, falamos de site, de divulgação. Vamos em frente. Vida que segue. Quanto menos informação, melhor. Acho que os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul vão concordar, né? Analisar esse conflito é mais complicado que calça de polvo. Eu adoro essa expressão. Você pode ir pelo caminho simples, raramente recomendado, de fechar a conta da seguinte maneira. Olha, o Putin quer a Ucrânia porque ele é valentão, então ele atacou. A Ucrânia é fraca, mas é corajosa, está se defendendo. O Putin está suando para ganhar a guerra, tá? Se você for olhar os comentários por aí, às vezes até caprichados, o cara faz um texto bacana, bem elaborado, mas basicamente o resumo é esse. Putin quer a guerra porque ele é valentão e está atacando. A Ucrânia é fraca, mas é corajosa, está se defendendo. E o Putin está suando para ganhar a guerra. A coisa é tão sem sentido que a imprensa americana já bolou até uma nova versão em cima disso, tá? Para a imprensa americana, para muitos agentes da imprensa lá, o Putin é louco. Tá? Esse argumento é bom, dizer que o Putin é louco, porque a pessoa sendo louca, você não precisa esperar nada dela em especial, você não pode nem fazer análise, você não pode fazer previsão, não dá para fazer nada, né? Logo, essas coisas fazem sentido sim serem plantadas, porque eles ficam desobrigados de explicar essa porcaria toda. É porque ele é louco, né? Outra vantagem da loucura do Putin é que você pode exigir medidas extremas, né? Tipo, acho melhor mandar logo um par de míssil nuclear lá para Moscou porque ele é louco. É melhor mandar para lá antes que ele mande pra gente. Ele não é louco? Então, aposto que vocês já ouviram isso aí também, né? É uma boa ideia. Não é uma boa ideia falar esse tipo de coisa, não é uma boa ideia mandar um míssil. Mas, obviamente, não é nada disso. Putin demonstra ser um cara com uma frieza absoluta, pode ser, em certa medida, um sociopata até, coisa que muitos líderes mundiais tendem a ser,
Tamanho aí o desprezo e a falta de empatia que eles têm pelos indivíduos, mas ele não é louco. Louco rasga dinheiro, tá? O Putin não rasga. O cara é um cara com carreira de KGB e tá lá no poder há mais de 20 anos e ninguém fica mais de 20 anos na União Soviética, não, na Rússia, sendo só louco, tá? Ele entrou no poder em 99, em agosto. E eu me lembro, pra você ver, que quando a gente abriu nossa empresa foi em dezembro de 99 e parece que foi, nossa, numa outra vida. Foi uma vida inteira desde dezembro de 99. Um cara desse não fica no poder por tanto tempo assim, aspas, por doideira. Tem muito cara poderoso, né? Tem muito cara violento por lá, muito cara corrupto por lá. E seria a coisa mais fácil do mundo ele ser derrubado por um traíra, certo? Aliás, por falar em traíra rapidinho, eu já cansei dessa história, não sei quanto a vocês, mas eu já cansei dessa história do Mamãe Falei. Umas 12 horas depois que já passou, eu já estava meio de saco cheio. Mas sabe que o que me mastiga de curiosidade nessa história toda? Quem será que foi o traíra que entregou o Mamãe Falei, né? O amigão dele, que estava no grupo de onde ele estava contando vantagem. Vocês já pararam para pensar a devassa que deve estar tendo lá dentro? Se é que eles já não sabem, né? Ou se é que já se sabe, eu só não estou sabendo, porque a gente não é muito bom nessa parte de política nacional, mas eu fico imaginando como o cara deve ter ficado se coçando para saber quem foi o amigão dele que mandou essa história por aí afora. Será que vazou do celular? Eu não acho, eu acho que foi algum traíra mesmo. Mas muito bem, vamos lá. Esquecendo esse cara, a gente estava falando do Putin. Ele não é louco, logo ele deve ter um plano, certo? Como a gente falou, o plano que pareceu sempre mais significativo é o de derrubar o governo local, colocar um peão dele lá dentro. No máximo, a história da Novorússia, lá do sul, nada mais faz muito sentido além disso. Ficar com o país inteiro para ele segurar nas costas, um país que obviamente não quer ele como o dono, não vai funcionar, tá? Ele não tem... Não é nem questão de não ter cojones para fazer isso, é que ele não é louco, tá? Essa é a história. Só para vocês terem uma referência, o PIB da Rússia é metade do PIB da Califórnia, certo? Tudo bem, ele tem armas nucleares, mas não é isso. Imagina dentro de uma situação dessa, pensando em termos de riqueza, quanto tempo ele consegue segurar qualquer estratégia antes de um momento aí de doideira de, vamos lá, vamos destruir o mundo porque eu não tenho mais como segurar uma tensão militar como essa. Então, não rola. Não pode ser esse o caminho. Mas a nossa estranheza que faz a história muito confusa tem, vamos dizer assim, 3 coisas muito importantes e pouco contadas, pouco repetidas aí que a gente já mencionou. A primeira é a seguinte, a queda do Yukochenko, né, que era lá na época do Iron Maiden, né, eu sempre falo Iron Maiden, fale o que quiser, pode colocar o peso que quiser, mas a derrubada do presidente lá em 2013, lá naqueles distúrbios, foi no mínimo fomentada pelo Ocidente, mais exatamente pelos Estados Unidos. A gente colocou o videozinho lá no YouTube, vídeo curto, mostrando lá os senadores McCain e o Lindsey Graham conspirando literalmente lá dentro da Ucrânia contra a Rússia, né? Eles não tinham que estar por lá e ponto final. Aliás, o Lindsey Graham agora, por esses dias, tweetou que praticamente sugerindo que alguém matasse o Putin lá dentro da Rússia. Ele pediu que alguém assassinasse o Putin. Isso não é papel de um senador americano num país que se diz neutro em relação à política interna da Ucrânia, certo? Imagina então, sei lá, 2 senadores franceses aqui no Brasil participando de um comício, tanto faz, contra o Bolsonaro ou contra o Lula, tanto faz. Não faz sentido, não estaria certo de maneira nenhuma. Concorda comigo? Então, pois é. 2, sim, a partir de 2013, com a entrada dos, aspas, homens do Ocidente no governo ucraniano, a região lá de Donbass passou a ser atacada por tropas do próprio governo. O próprio governo começou a atacar o seu território. Já até cansei de ver vídeo de repórter independente horrorizado com o exército ucraniano atacando a própria população, no caso a população de origem russa. Mas, azar, né? Eles eram ucranianos e os outros eram de origem russa. Tá certo isso? Não, não tá certo isso. Pois é. Vamos dizer que esse terceiro ponto, na verdade, é a união dos 2 pontos acima, que aponta aí para uma narrativa do Ocidente bonzinho, que a gente sabe que não é bem assim, né? Se o Putin é um autocrata sanguinário, e ele é, o Ocidente tenta interferir em governos sempre que pode. Sempre foi assim. Aliás, as maiores bobagens que a diplomacia americana fez nos últimos anos foram exatamente guerras para fomentar revoluções ou
troca de regime, as famosas guerras de troca de regime que eles fizeram muito já por aí. Todas, sem exceção, acabaram em horror. Iraque, Líbia, Iêmen, a Primavera Árabe no geral, incluindo o excelente trabalho que eles fizeram lá na Síria, em que o país implodiu, né? A doutrina democrata de substituição de governo sempre teve um preço altíssimo para as populações locais. E adivinha, quem que era presidente em 2013 quando houve a troca de governo na Ucrânia? Pois é, era o Obama, claro. Portanto, a gente sabe, ao menos tem obrigação de saber, que aquela situação que surgiu em 2013 é o estopim de uma bomba que explodiu hoje nas mãos de Biden, que, por sinal, tinha negócio na Ucrânia. Desculpa, não dá para deixar de associar, né? Mas o que tem de estranho nisso tudo? Então tá, a gente listou nossas estranhezas para vocês. Lista de estranhezas bem estranhas. Vamos lá então para a nossa listinha. Por que a mídia nunca falou e permanece sem falar, não entra, não coloca nesse caldo dessa história toda os conflitos que têm acontecido lá em Donbass desde 2013, né? Uma guerra civil violenta que o lado da minoria, que se diz maioria, mas também não é maioria, mas a maioria, aspas, russa, diz que teve mais de 14 mil mortes pelo lado deles. 8 anos de conflito. A famosa guerra civil da Ucrânia. Não, ninguém fala disso, né? E tá lá, aparece de repente, Donbass entra na história do conflito como um todo, como se fosse só... o Putin foi lá e resolveu pegar para ele, né? Ou deixar independente. Mas não tem uma história prévia sobre o assunto. Simplesmente acontece. 2... Por que a imprensa não quer falar sobre a partição de poder na Ucrânia com os neonazis? Porque primeiro era assim, não tinha. Imagina, isso não existe. Tem uns caras lá, uns 5 sujeitos ali que usa bigodinho, que nem o do Hitler, sei lá. Depois era só um pouquinho, né? Teoria da conspiração lá, o exércitozinho lá deles tem 4 mil homens só, isso praticamente não é nada. Mas tudo bem, vamos dizer que tenha 4 mil homens, por que então eles recebem dinheiro do governo, né? Então, se eles são uma milícia, não deveriam receber dinheiro do governo. A gente colocou o videozinho lá também no YouTube, mostrando o prefeito da cidade lá, ou seja... Era uma cidade relativamente... Não era uma cidade pequenininha. O cara é prefeito com um quadro do Stepan Bandeira lá, que é um hitlerista lá, de primeira linha, que perseguiu judeus na época da guerra, etc. e tal. E os caras cultuam esse cara até hoje. Então, sim, os caras também têm poder político, além de ter lá que seja a milícia deles, mais uma milícia fundada pelo Estado. Por que isso é negado? 3. Por que ao contrário das outras situações, como por exemplo na China, que tem constantemente invadido águas territoriais de outros países, e simplesmente declararam em algumas situações como deles, aliás, eles declaram que são deles, eles têm até navios de guarda costeira chinesa. Guarda costeira é para proteger a área do mar territorial de um país. Então você bota um navio de guarda costeira, a mesma coisa que a Argentina botar navio de guarda costeira no Rio Grande do Sul. Não pode, né, certo? Por que então isso nunca foi um problema para ser levado em consideração na proporção que está sendo visto hoje, certo? 4. Por que não houve nenhuma reação internacional no mesmo nível quando, por exemplo, o acordo de Hong Kong voou pela janela? E basicamente Hong Kong passou a ser uma nova província chinesa aí, baseada no governo central, com fim de liberdades políticas. E os caras simplesmente chegaram lá e falaram assim, não, é o seguinte, a gente vai mudar tudo aqui. E todo mundo assoviou, botaram umas sanções muito sem vergonha aqui e ali, o Reino Unido liberou passaporte para a turma aí, mas passou fácil, passou muito fácil, ninguém falou absolutamente nada. Não foi assim que aconteceu? Hong Kong hoje não é sombra do que era alguns anos atrás, e mesmo assim, nenhuma reação na mesma proporção. 5. Como é que em apenas uma semana, gente, uma semana de guerra, houve essa quantidade assustadora, eu ia falar assustadora de empresas que resolveram deixar de operar na Rússia? Inclusive as duas bandeiras maiores mundiais aí de cartões de crédito, a Visa e a Master. Por exemplo, a Maersk, né? Ou não sei se é assim que pronuncia, mas todo mundo já deve ter visto lá aqueles famosos navios transportadores de container
se não me engano, eles são segunda empresa maior do mundo, pararam de operar lá na Rússia, do nada, tá? Eu vou passar aqui rapidinho para vocês, e eu não vou ler tudo, que senão vai ficar chato. Eu vou pegar rapidinho uma lista de empresas que já deixou de operar na Rússia de uma semana para cá, sabendo que elas vão ter prejuízo, inclusive, tá? E isso, assim, hoje mesmo, por exemplo, foi anunciado que o McDonald's vai estar fechando aí as 800 lojas deles lá dentro. Coca-Cola está deixando de operar lá dentro. Mas deixa eu ler algumas empresas rapidinho para vocês verem o tamanho do nabo que a coisa está. Eu tenho um quadro aqui que tem 90 empresas que saíram totalmente ou deixaram de operar no país. Então vai, por exemplo, coisas do tipo Audi, Adidas, a BBC, BMW, Boeing, BP, Carlsberg, Chevrolet, Danone, Dell, DHL, Disney, Dropbox, Etsy, oh meu Deus, a FIFA suspendeu eles, né, de alguma forma, FedEx, HP, Intel, Jaguar, Land Rover, que trabalha junto, Lenovo achei engraçado, Mercedes, Mitsubishi, Microsoft, Netflix, Nokia, Samsung, Sony, Shell, Scania, TikTok, Spotify, Twitter, coisa impressionante, assim, Volvo, Warner. Então, assim, é muita gente para você, em uma semana, você falar assim, nossa, estamos super chateados com a situação da Rússia e nós vamos fechar nossa operação por lá, que não é um país qualquer, tá, gente? É o 11º país do mundo em termos de PIB. É um mercadão que esses caras não costumam sair assim na boa. Vocês já viram alguma vez na vida de vocês esses grandes conglomerados decidirem espontaneamente perder dinheiro porque tem coração grande? Porque tem coração grande e são contra a guerra? Alguma vez, algumas dessas marcas que a gente falou para vocês parou de operar, por exemplo, na Arábia Saudita por causa do conflito com o Iêmen. E no Iêmen o negócio é muito mais pesado porque tem um preço em número de vidas altíssimo, assustador. E a quantidade de crianças que está literalmente morrendo de fome por bloqueio lá é enorme, é um horror em termos de desastre social. Alguma dessas empresas deixou de, por exemplo, operar na Arábia Saudita? Pois é, não. E eu nunca vi, nem na Arábia Saudita e nem em nenhum lugar. O que significa isso? Não sei. Mas uma semana isso tudo acontecer, eu acho bem estranho. Vamos lá, e tem 6. Por que a Ucrânia é tão importante a ponto de deixarem a Rússia fora do SWIFT? Primeira vez aí, terceira vez eu acho que é. Sanções contra, vou falar devagar, campos de concentração chineses não são razão suficiente para isso, certo? Claro que não. A invasão da Ucrânia é assim. Você não teve, por exemplo, problemas nas Olimpíadas. Não teve um boicote olímpico de fato da China com tudo que está acontecendo por lá. Posso colocar não só os uigures, pode botar a questão de Hong Kong junto, que nem é mencionada, tá? O pessoal falou muito, por causa dos uigures vai ter um boicote diplomático nas Olimpíadas, mas Hong Kong, ninguém falou nada. E, sem contar o que já tem indo aqui atrás, já teve Tibete e outras coisas, né? Pois é, ameaças em relação a Taiwan. Os caras estão ocupando lentamente o Butão. É ruim falar isso aí, ocupar o Butão, mas a China está ocupando o Butão lentamente, pegando áreas de territoriais do país lá e ninguém está falando absolutamente nada. Hoje está acontecendo isso, certo? 7. Gente, a Suíça abandonou a neutralidade dela, que é a coisa mais tradicional que feijoada de sábado, tá? E eles abandonarem essa neutralidade por causa da Rússia. Tudo isso por amor aos ucranianos? Sério que vocês querem que eu acredite nisso? Eu não acredito, sinceramente. 8. Por que a mídia americana insiste que o Putin está perdendo a guerra após uma semana? Isso é uma narrativa muito comum também. O Putin está perdendo a guerra. Tá? Gente, na guerra do Iraque, em que os americanos estavam muito melhor armados que o inimigo, vamos dizer assim, o balanço das coisas em relação a quem atacava e quem defendia eram os Estados Unidos, com armas mais modernas que vocês podem imaginar. Os Estados Unidos demorou 15 dias só para tomar Bagdá, tá? Então, assim, será que a coisa tá feio mesmo? Será que não tem um excesso de narrativa de perda por parte da Rússia? Eu acho que sim, eu acho que tem um excesso de narrativa e, assim, não há razão nenhuma
para isso. Ou seja, os caras estão lá na porta de Kiev, eu estou torcendo para que não aconteça o que eu acho que vai acontecer, uma invasão em grande escala, com um monte de perda de vida além do que já teve. Mas os caras ficam falando, não, o Putin tá perdendo. Imagina, os caras botaram só 20% das tropas dele na fronteira com a Ucrânia na época. Os caras têm muita coisa pela frente se eles quiserem queimar tudo, tá? Então, assim, não dá pra ir nessa narrativa que o Putin tá perdendo a guerra, não, tá bom? Então são essas estranhezas que a gente tem. Significa junto tudo alguma coisa? Não sei, deve significar. Eu não tô conseguindo montar muito bem isso na minha cabeça ainda não. Mas que é uma situação extremamente estranha. Não é uma guerra padrão, não é um conflito padrão, não é simplesmente uma guerra de ocupação com a OTAN do outro lado tentando bancar bonzinho. Gente, isso sinto muito, não é. Creio que está feita. Eu continuo sem bola de cristal, tá? Continuo mesmo, mas eu acho que a gente chegou em uma situação meio que de impasse e isso não é bom. O Zelensky me lembra um pouco a Dilma, sem sacanagem, tá? Não pelo brilhantismo, mas eu não sei se vocês se lembram, mas a Dilma era para ser assim um boneco do Lula, né? Então a Dilma entrava lá, o Lula era o presidente. Em algum momento a Dilma passou a achar que ela era mesmo que mandava. E, num certo sentido, foi ela que acabou colocando tudo a perder pro PT, quando ela começou a mandar de verdade. Às vezes eu tenho essa impressão do Zelensky, tá, gente? Ele sabe que ele é um peão do Ocidente, tá? Mas tem se colocado abertamente como se tivesse em condições de criar condições, como é que eu posso dizer assim, de atrito ou de exigências com o Ocidente, com os patrocinadores deles. Será, pergunta genérica aqui, tá? Será, pensando alto aqui, será que o Zelensky começou a jogar um terceiro jogo? Tem o jogo da Rússia, tem o jogo do Ocidente, e agora talvez o Ocidente não controle mais o Zelensky? É uma possibilidade. Veja, ele tem feito coisas estranhas, tá? Tem o episódio lá da usina nuclear, ele contou com o apoio da embaixada americana inicialmente, para dizer que os russos tinham atacado a planta nuclear, certo? Eles ocuparam, aliás, a Rússia disse que já estava ocupada aquela planta nuclear há alguns dias, aí pode ser questão só de narrativa de guerra, mas não houve em nenhum momento um perigo iminente de que houvesse. Aliás, falou-se até, nossa, está tendo vazamento de radiação, nunca teve, né? E aí a embaixada americana foi em cima, cobriu essa história e o governo americano saiu correndo que nem um louco para desmentir a história toda, tá? Então assim, peraí, então tem um distanciamento. O Zelensky fala com a embaixada americana que ecoa a coisa, mas o governo americano fala não, para com isso, some com essa história. Estranho. Aliás, a gente tinha comentado no dia, 24 horas essa história da planta nuclear vai desaparecer. Desapareceu, né? Foi exatamente o que aconteceu. Não precisou de bola de cristal aqui também, não. O Zelensky até 2 dias atrás estava pressionando a OTAN para a criação de uma no-fly zone sobre o país. Ou seja, é claro que isso seria um gatilho de um conflito entre a OTAN e a Rússia. Se você pega a turma e fala assim, olha, eu queria que vocês abrissem espaço aéreo e o primeiro avião russo que entrar aqui vocês derrubam, é evidente que você está chamando diretamente a OTAN para dentro da guerra, certo? E isso, gente, botou vamos dizer assim, os teóricos aliados ocidentais dele em maus lençóis, porque de verdade expôs a falta de vontade do Ocidente entrar diretamente na guerra, certo? Não vamos fazer no-fly zone porra nenhuma aqui. Brincadeira, olha, nós estamos com você, etc e tal, mas eu não vou derrubar avião russo, você está bem louco, tá? Isso é um sinal de fraqueza, vamos chamar assim, para a Ucrânia e dar um certo espaço para a Rússia. Isso não é bom em termos de negociação, certo? Se você quer mostrar que você está forte, você não pode gerar ações que mostrem a sua fraqueza, e foi o que aconteceu. Então aí eu pergunto, será que ele está num jogo que não é o jogo do Ocidente, que não é o jogo russo? Sei lá. Essa semana então também, o Zelensky pediu para entrar na União Europeia e acelerar o processo, que era a história lá desde o Euromaidan, para fazer parte do bloco. Ontem a Alemanha e a Holanda falaram, não vai ser assim também. Ou o cara é um completo imbecil e ele faz provocações para o Ocidente, sabendo que vai tomar não na orelha, como tomou não da OTAN, como tomou não da Alemanha,
ou alguém está pedindo para esse cara fazer esse tipo de coisa por alguma razão. Certo? Não pode ser, não é um processo racional isso. É óbvio que você ia ter países da União Europeia falar, não quero agora não quero agora. Por duas razões, inclusive, eu não quero agora porque está no meio de uma crise, nós estamos tudo indo pro vinagre. E segundo, porque você está trazendo o problema de lá para cá. E eu não quero, aliás, e terceiro, porque eu nem sei se você tem condição de entrar na União Europeia dentro de determinadas regras econômicas, por exemplo, que não sei se estão sendo validadas, provavelmente não. A Ucrânia é uma porcaria de um país, certo? Então só esses pontos aí poderiam ser suficientes para jogar uma pá de cal em qualquer negociação de paz com a Rússia, né? O cara está negociando paz com a Rússia de um lado lá, que aparentemente não está, e por outro está fazendo provocação do lado esquerdo junto com os aliados, aspas, ocidentais, isso. E ele evidentemente sabe disso. Então, será que ele não quer paz? É essa a conclusão que a gente quer? Será que ele não quer paz e porque se ele não quer paz, então ele não representa o povo dele? Ou porque ele representa algum grupo que não quer paz? Não é justo que se pense isso racionalmente? Vou mais longe. O Zelensky pediu ao ICANN, né, que é o órgão que regula a internet mundial, que tirasse a Rússia da internet. E graças a Deus o ICANN também deu um sonoro não para os caras. Que porra é essa? Desculpa a expressão. As sanções agora empregadas então contra a Rússia, inclusive essas sanções privadas que já estão gerando um estrago evidente na economia russa, inclusive com o preço que eu, você, que não temos nada a ver com isso, nós vamos pagar essa porcariada toda, preço de energia nas alturas, preço de trigo nas alturas, tudo meio que nas alturas. Qual o impacto no PIB mundial desse caminhão de empresas que eu falei aí para trás, que já está perdendo dinheiro, não está operando mais a Rússia e que vai ter seus custos aumentados por todas as outras questões. Então existe uma crise econômica mundial advinda disso aí também. Vou mais longe, na hora que se abandona a Rússia, como fizeram a Shell e a BP, né, British Petroleum, elas estão deixando para trás as suas participações societárias, tá? Então a BP e a Shell falaram, olha, eu não vou mais explorar na Rússia porque eu sou bacana. E estou abrindo mão, acho que a Shell, por exemplo, tinha 20% numa das maiores empresas lá dentro, que é junto com os magnatas lá. Essa participação vai ser repassada, obviamente, não vai ser para o Ocidente, porque ninguém vai querer pegar um pedaço daquilo lá, vai voltar para dentro da Rússia a preço de banana para aquilo que os magnatas russos adorariam. Vou comprar a parte de uma grande empresa a preço de banana. Se eles estão falando que eles estão atacando esses caras, né, os magnatas russos, e estão ao mesmo tempo gerando oportunidades milionárias para os caras ganharem ainda mais, ou eventualmente até para a China entrar, que maravilha de estratégia é essa? O que eles estão fazendo de benefício nessa luta contra a China a partir desse momento? E aí hoje, por exemplo, se não me engano, a Shell avisou também que também não vai mais importar nenhum tipo de combustível ou óleo da Rússia. Também não vejo nenhum benefício nisso, tá? Aonde está o castigo efetivo, nesse caso específico da BP e da Shell, onde está efetivamente o castigo em cima da Rússia? Eu não vejo castigo nenhum. Mais um detalhe, com a falta do óleo russo, os Estados Unidos, ao invés de voltar a produzir internamente, lembrando, gente, os Estados Unidos até o final do governo Trump eram autossuficientes em combustível, certo? Até exatamente o final do Trump. Muito bem. Então os Estados Unidos poderiam voltar a essa posição de autossuficiência, porque eles têm estrutura para isso. Mas não. O que eles estão fazendo? Eles estão indo atrás de Irã, eles estão indo atrás de Venezuela para comprar óleo. Gente, o que eles estão querendo? Financiar essas ditaduras de esquerda? Eu posso pensar isso, não posso? Dá licença? Se eu tenho combustível em casa, se eu tenho óleo, se eu tenho gás em casa, eu tenho fracking em casa, por que eu vou atrás da Venezuela e do Irã para financiar os caras? Pode ser, né? Eu acho que pode ser. Pior, o Biden, e é sério, sai essa semana também, o Biden está travando a liberação de licenças novas de exploração de óleo e gás nos Estados Unidos. Está travando, sério. Essa semana mesmo andou barrando o andamento de liberação. Faz algum sentido disso com a falta de... Hoje, inclusive, eles estão banindo a importação de óleo russo? Não faz sentido absolutamente nenhum. Então, arranja aí sua teoria, compra um rolo gigante de papel de alumínio, que hoje eu não quero teorizar, eu quero deixar para vocês. Mas, por favor,
Putin ruim. Ele é um bullier que quer bater na Ucrânia fraquinha, tadinha. E graças a Deus nós temos o Ocidente e os usuários das redes sociais para nos proteger com um avatar azulzinho e amarelo, tal. Não, por favor, não. No mínimo, tem que ser inocente, estou sendo educado. Para levar essa história a sério, tem que ser inocente, tá? Não vou chamar de outra coisa. Bom, é isso aí, gente. Deixo essa trolha para vocês pensarem. Acho que é justo tudo que eu estou questionando aqui, que a gente sentou... Você vê, foi uma sentada de 2 dias. Essas estranhezas, elas são maiores, elas são em muito mais quantidade, tá? Eu prometo para vocês que não é só isso, não. Mas é aquelas que estão aparecendo na mídia de alguma forma que a gente vai juntando, falando assim, isso é estranho, isso é estranho, isso é estranho. Deu para fazer, sei lá, 7 numa tacada só, voando. Num episódio aí de 20 minutos, tá bom? Vamos lá, vamos pra frente ver que porcaria é essa. Então vamos lá fazer o nosso jabá, pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e seguir a gente também, por favor, no YouTube. Dar um like, apertar o sininho para ser notificado, fazer um comentário por lá. Pede também para anotar o nosso canal no Telegram, bit.ly/Telegram bit.ly/Telegram. Pede para fazer o share nas redes sociais, se achar o episódio interessante. Pede fazer o famoso boca a boca sarado, contando para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e sempre falam que eles são cheios de teorias conspiratórias. Pede também, por favor, para não esquecer que a gente agora tem um Pix, tá? Onde vocês podem ajudar a gente com 2, 5, 10 milhões de reais. Lembrando que pouquinho não é problema, gente. Pingado não é seco. Ou seguir a sugestão que deram pra gente de R$1 por episódio. Ajuda muito, ajuda pra caramba a gente continuar a fazer a máquina tocar, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, boa semana pra todo mundo. Resto de semana, tá? Semana ainda tem mais uns 3 dias pela frente. Fiquem muito tranquilos. Para aqueles que são religiosos, façam as suas preces, mantenham a cabeça em dia. Para quem não, faça uma mentalização, fique tranquilão, que tudo dá certo no final. Fiquem todos muito, muito mais super bem. Saindo da bolha.